Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Renda Maior. Se já acompanham este canal há algum tempo, sabem que eu gosto de falar sobre dinheiro de uma forma simples, direta, sem complicações desnecessárias e, acima de tudo, ajudando-vos a perceber como é que os investimentos e, na realidade, a economia funcionam na prática. Antes de começarmos, tenho de fazer aqui dois avisos importantes. O primeiro, este vídeo tem o apoio da MacLear através do seu programa de referidos e mais à frente eu vou mostrar como é que ele funciona, obviamente também a plataforma, e vou ainda partilhar uma atualização dos meus investimentos pessoais. O segundo aviso, ainda mais importante. Ora, os empréstimos peer-to-peer envolvem risco de perda parcial ou total do capital investido. E este conteúdo aqui é exclusivamente educativo e não constitui aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. Eu também não sou consultora financeira autorizada nem contabilista certificada e não faço recomendações de investimento nem diretas nem indiretas. Tudo o que eu partilho reflete apenas a minha experiência pessoal, a forma como é que eu escolho gerir parte do meu portfólio e também não significa que esta abordagem seja adequada para outras pessoas, nem deve ser interpretada como algo a copiar. Cada pessoa tem objetivos financeiros diferentes, uma situação financeira diferente, necessidades diferentes e uma tolerância ao risco diferente. E antes de investir em qualquer instrumento financeiro, façam sempre a vossa própria pesquisa, compreendam os riscos que estão envolvidos, obviamente, e consultem profissionais qualificados sempre que necessário. Agora deixem-me fazer aqui uma pergunta muito simples. Alguma vez pararam para pensar quem é que realmente está a pagar os juros que recebem? Parece que é uma pergunta aqui básica, mas a verdade é que a maioria das pessoas quase nunca pensa nestas coisas. Toda a gente gosta de receber juros, seja através, obviamente, de uma conta poupança, de um depósito a prazo, de uma obrigação ou até de uma plataforma aqui de crowdlending, mas existe sempre aquela sensação que o dinheiro está finalmente a trabalhar para nós, quase como se o dinheiro estivesse a criar mais dinheiro sozinho. Mas é mesmo assim que acontece? Bem, aqui a resposta vai ser obviamente não, o dinheiro não cria mais dinheiro por magia, existe sempre alguém do outro lado que precisa desse dinheiro e que está disposto a pagar para o poder utilizar. E quando compreendemos este conceito, começamos a perceber como é que funciona uma grande parte do sistema financeiro. Os juros existem há milhares de anos, muito antes de existirem os bancos, cartões de crédito ou aplicações até de investimento. As pessoas na altura emprestavam dinheiro e bens com valor. Isto, por exemplo, na antiga Mesopotâmia, há mais de 4.000 anos existiam registros de agricultores que emprestavam cereais, comerciantes que emprestavam metais preciosos e pessoas que até emprestavam animais. Quando esses empréstimos eram pagos, quem tinha emprestado recebia algo extra como uma compensação. Esse pagamento adicional é aquilo que hoje chamamos de juros. Sempre que alguém empresta dinheiro, está temporariamente a abdicar da possibilidade de usar esse capital, enquanto esse dinheiro está a ser utilizado por outra pessoa, não vai ser utilizado também para outro objetivo. Portanto, os juros aqui são simplesmente uma compensação recebida por tornar esse dinheiro temporariamente indisponível para quem o empresta. E é por isso que muitas vezes se diz que os juros são o preço do dinheiro, tal como pagamos uma renda para viver numa casa que não é nossa ou uma prestação para usar um carro que não compramos a pronto, também existe um custo associado à utilização do dinheiro de outra pessoa. Isto leva-nos aqui então a outra pergunta importante. Por que é que alguém aceita pagar juros? A resposta depende também da razão pela qual precisa desse dinheiro. Imaginem uma empresa que quer comprar novas máquinas para aumentar uma produção, ou um negócio que quer abrir uma nova localização, ou até outra empresa que precisa de capital para continuar a crescer. Se essa empresa acredita que o investimento feito hoje vai gerar mais receita no futuro, pode então pagar juros para obter financiamento na data de hoje e poder então fazer sentido aqui este empréstimo num ponto de vista económico. O mesmo acontece com uma família que compra uma casa com crédito à habitação. Poucas pessoas gostam de pagar juros, mas muitas vezes preferem pagar juros ao longo de vários anos em vez de esperarem décadas até juntarem dinheiro suficiente para comprar uma casa a pronto. Os juros são, no fundo, o custo, digamos assim, para trazer uma compra do futuro para o presente. Agora, vamos falar aqui dos bancos, porque é que também aqui existe uma ideia errada muito comum. Muitas pessoas pensam, na realidade, que os bancos simplesmente criam dinheiro do nada e ficam com todo o lucro. A realidade, obviamente, que é muito mais complexa. Uma parte importante do modelo de negócio dos bancos passa por captar os depósitos dos clientes e depois emprestar esse dinheiro a famílias e a empresas. Imaginem que um banco paga 1% de juros sobre os depósitos. Esse mesmo dinheiro pode depois ser utilizado para conceder crédito à habitação, crédito automóvel, crédito pessoal, financiamento a empresas com taxas de juros superiores.
Mas claro que os bancos também têm custos operacionais, têm exigências regulatórias, não é? Por parte de quem faz a supervisão dos bancos, e uma obrigação também aqui, obrigações também aqui de capital. Mas simplificando aqui uma parte do negócio, vê-se sempre aqui da diferença daquilo que pagam para captar depósitos e aquilo que recebem a prestar o dinheiro. E é exatamente por isso que sempre que alguém recebe juros, está alguém a pagá-los. Pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser um Estado, pode ser uma pessoa, mas existe sempre alguém do outro lado. E esta é uma das ideias mais importantes deste vídeo. Nunca olhem apenas para a taxa de juro. Sempre que virem um investimento a oferecer uma determinada rentabilidade, façam duas perguntas muito simples. Quem é que está a pagar estes juros e porquê é que está disposto a pagar este valor? Imaginem, alguém que apresenta um investimento que paga 12%, 14%, 15% ao ano. A maior parte das pessoas olha imediatamente para o número e pensa que encontrou aqui uma grande oportunidade. Mas o investidor experiente faz aqui algumas perguntas, ou perguntas diferentes pelo menos. Quem é que precisa deste dinheiro? Porquê é que está disposto a pagar uma taxa tão elevada? Qual é o modelo do negócio? Os riscos que existem, por exemplo? O que é que pode correr mal? E é aqui que começa a literacia financeira, a verdadeira. Investir não é perseguir a percentagem mais alta, é perceber o que é que está por trás dessa percentagem. Quanto mais cedo perceberem isto, menor será a probabilidade de caírem em investimentos que parecem demasiado bons, vamos dizer assim, para ser verdade. Ao longo destes últimos anos eu vi muitos esquemas financeiros a prometer retornos muito elevados com risco praticamente inexistente. E quase todos tinham algo em comum. Ninguém conseguia explicar de forma clara de onde é que vinha realmente o dinheiro. E sempre que alguém não consegue explicar quem gera o retorno e como é que esse retorno é criado, isso deve ser um sinal de alerta. O dinheiro não aparece do nada. Existe sempre uma atividade económica real por trás. E é isto que separa um investimento legítimo de uma promessa, obviamente, irrealista. Agora vamos responder aqui a uma pergunta também importante. Porquê que as taxas de juros sobem e descem, não é? Se tem crédito à habitação, provavelmente sentiu aqui, nestes últimos anos, que as prestações aumentaram bastante, por exemplo, mas uma parte, digamos assim, importante desta explicação está, obviamente, nas decisões do Banco Central Europeu. Quando a inflação sobe demasiado, o BCE pode aumentar as taxas de juros diretoras, que são aquelas que estão neste momento em vigor, indexadas, para tornar o crédito mais caro. Quando, digamos assim, pedir dinheiro emprestado às famílias fica mais caro, as famílias e as empresas tendem a gastar menos e a investir menos, ajudando assim a reduzir a pressão inflacionista. E estas decisões afetam quase toda a economia. Influenciam contas de poupança, empréstimos, obrigações, financiamento empresarial, mercado imobiliário e até muitas decisões de investimento. Perceber taxas de juros não é útil apenas para os investidores, é útil para qualquer pessoa que tenha crédito, poupanças, investimentos ou que simplesmente queira compreender melhor a economia. E nós fazemos parte da economia. E agora, que já percebemos aqui então de onde é que vêm os juros, porquê é que existem e porquê é que mudam ao longo do tempo? Vamos então aqui passar para uma questão mais simples. Porquê é que algumas empresas estão dispostas, por exemplo, a pagar taxas de juros significativamente mais altas do que aquelas que vemos, por exemplo, nos depósitos de bancos tradicionais? As taxas mais altas vão significar automaticamente melhores investimentos? Qual é aqui a verdadeira relação do risco com o retorno? Okay? E a resposta pode aqui estar numa palavra, que é o risco. Nas finanças ou em finança, existe uma relação que aparece praticamente em todos os tipos de investimento. De uma forma geral, quanto maior o nível de risco assumido pelo investidor, maior tende a ser a compensação potencial exigida por estar a ter esse risco. Isto não significa que o investimento com os juros mais altos seja automaticamente melhor, significa que apenas existe um nível de risco diferente por trás desse financiamento. E é por isso que não faz sentido comparar diretamente um depósito bancário, obviamente, com uma obrigação, por exemplo, ou com uma ação, ou com um investimento crowdlending, porque são instrumentos financeiros diferentes, com objetivos diferentes e níveis de risco até diferentes. Por exemplo, um depósito bancário costuma ter como prioridade a liquidez e a estabilidade, não é? Portanto, aqui temos o nosso dinheiro rápido. Uma obrigação vai representar uma dívida emitida por um Estado ou por uma empresa. Uma ação representa uma participação numa empresa. E obviamente que o valor depois pode oscilar bastante ao longo do tempo, cotado. Um ETF permite, por exemplo, uma exposição a várias empresas através de um único investimento. Já os crowdlending, aqui as peer-to-peer, envolvem financiar diretamente empresas através de plataformas especializadas. Na realidade, nenhum destes instrumentos automaticamente é melhor um que o outro. Cada um pode ter um papel diferente dentro de um portfólio diversificado, dependendo dos objetivos financeiros, do horizonte temporal, da necessidade de liquidez de cada um, da tolerância ao risco de cada pessoa. E é por isso que tanto se fala aqui na diversificação como, digamos, um modelo de segurança.
Ora, diversificar não significa comprar um pouco de tudo sem critério, significa evitar uma única dependência excessiva, um único ativo ou uma única fonte de retorno. E pronto, e é aqui que entram plataformas, por exemplo, como a MacClear, que vão entrar neste tipo de assuntos, permitindo aqui, por exemplo, aos investidores analisar oportunidades de financiamento empresarial, consultar informação disponível sobre cada projeto e acompanhar os seus investimentos através de ferramentas como o histórico de transações, extratos de conta, relatórios de atividade e, quando disponível, também tem, obviamente, aqui o mercado secundário. E segundo a minha própria regra, que é algo que eu criei, devemos sempre perceber o que é que está por trás do investimento. E aqui vou pedir realmente que vocês vejam e procuram, mas deixem-me ser muito clara sobre o que é a MacClear no papel. A MacClear é uma plataforma suíça de crowdlending, já sabemos, é membro da Polyreg, é uma organização de autorregulação, portanto, neste caso, supervisionada pela FINMA, mas tão importante perceber o que é também importante perceber o que não é. A MacClear não é um banco, não tem uma licença direta da FINMA em si, não está licenciado ao abrigo de nenhum regime europeu ou SCSP. Isto significa que o dinheiro investido não está protegido por um sistema de garantia de depósitos, como por exemplo acontece num depósito bancário. O que existe do lado do investidor é que cada empréstimo é suportado por garantias e se o mutuário deixar de pagar, a plataforma procura recuperar essas garantias em nome dos investidores. E ainda assim, a recuperação aqui deste tipo de investimentos pode ser parcial e pode demorar tempo. E isto leva-nos aqui novamente ao ponto central do vídeo. Não se avalia algo deste género apenas pelo número de rentabilidade, avalia-se pela jurisdição, pelas garantias, pela liquidez, pelos riscos, pelo que acontece quando corre mal. E eu gostava de partilhar uma atualização então dos meus investimentos, que neste momento faço, de forma pessoal. Mais uma vez, por favor, não quero realmente, e quero até deixar bastante claro que isto não é uma recomendação de investimento. Eu não sou consultora financeira autorizada, nada do que eu faço aqui neste canal, ou o que eu faço com o meu dinheiro, deve ser interpretado por outras pessoas que pensem em copiar. Porque cada investidor vai ter aqui circunstâncias financeiras totalmente diferentes, objetivos diferentes, uma tolerância ao risco, como eu disse, diferente. E cada pessoa deve tomar as suas próprias decisões depois de compreender cuidadosamente os riscos envolvidos. Este mês, como é comum, eu vou investir mais de 250 euros através da MacClear, é isso que eu tenho feito nos últimos meses, e com este novo investimento o meu valor total investido na plataforma está agora a ultrapassar os 2.300 euros. Isto representa apenas uma pequena parte da minha estratégia pessoal de diversificação e apenas uma parte mesmo pequena dentro do meu portfólio total, por exemplo, de peer-to-peer e no geral, obviamente. Mas para o investimento deste mês, eu tenho então aqui, neste momento, no meu computador para vos mostrar qual é e o que é que eu decidi então escolher. Tem uma classificação de risco A na plataforma e eu quero deixar muito claro que não estou a falar que este projeto surgiu para dizer se é bom ou mau ou se estou a sugerir que alguém invista nele. O meu objetivo é apenas mostrar como é que ele funciona, o meu próprio processo de análise. E antes de fazer qualquer investimento, costumo rever a informação disponibilizada, obviamente, pela plataforma, incluindo o setor de atividade da empresa, prazo de financiamento, estrutura de reembolso, classificação do risco e também outros dados relevantes que me ajudam a perceber melhor o projeto. E mesmo depois dessa análise, o investimento continua a envolver muito risco, incluindo a possibilidade de eu perder todo o meu dinheiro, ou pelo menos parcialmente o meu dinheiro investido. E o prazo de financiamento também é importante, é uma razão que muitas pessoas também ignoram, é a liquidez, ou seja, a facilidade com que conseguimos recuperar o dinheiro investido. Isto não é obviamente uma conta poupança, que se levanta quando se quer, o dinheiro fica comprometido durante um prazo do empréstimo e normalmente existe um mercado secundário onde é possível depois colocar a participação à venda antes do final desse prazo, o que pode dar alguma flexibilidade, mas não é necessariamente uma saída instantânea. Pode ser necessário vender com desconto, em períodos de maior incerteza a venda até pode demorar mais ou até nem acontecer no momento desejado. Por isso, isto é algo que deve ser alguém a decidir por si e nunca deve ser, por exemplo, colocado aqui uma almofada de emergência financeira. É de facto importante perceber aqui o tipo de detalhe e verificar o que é que tem que ser analisado antes de investir, principalmente se olharem só para a taxa de juros. Se quiserem saber mais também como funciona a MacClear, também podem encontrar a informação detalhada diretamente no site da plataforma, através do link que vai estar aqui embaixo na descrição. Aí também vão encontrar informação sobre o funcionamento da plataforma, os projetos que estão disponíveis, como este que eu vou investir, os riscos associados, eventuais campanhas promocionais que possam estar ativas no momento, incluindo a campanha de referência de 3%, caso esteja também disponível na plataforma. Leiam também sempre todas as condições diretamente, porque têm campanhas que podem, entretanto, mudar, promocionais que vão acabando, vão começando. E antes de terminar o vídeo, vou então aqui mostrar-vos o investimento deste mês dos 250 euros.
Pois bem, já estou aqui então na minha plataforma da MacLear, tenho então aqui os 250 euros deste mês para investir, será então aqui a classificação do projeto A, temos aqui então um investimento feito que eu vou efetuar na Bulgária, chama-se Ultima Finance, vocês podem ver aqui então a taxa de juros, 15,2%, a 9 meses é o período de empréstimo. Têm também aqui a informação de quanto é que eles estão a pedir, são 100 mil euros, já vai nos 82 mil, e portanto vocês têm então aqui toda a informação relativamente a esta empresa, que se vocês quiserem eu posso até traduzir para poderem ler de uma forma mais rápida. É uma instituição financeira não bancária da Bulgária que opera no segmento de crédito ao consumidor a pequenas empresas no mercado búlgaro. Portanto, vocês têm aqui informação do que é feito, leiam também tudo aquilo que neste momento está aqui descrito, se quiserem, obviamente, fazer as vossas considerações sobre aqui a Ultima Finance. Portanto, vocês têm aqui muita informação, eu vou só passar para vocês verem, aqui em relação à demonstração dos resultados que eles apresentaram e toda a informação. Portanto, para investir, eu como já li isto e já fiz a minha análise, coloco então aqui os meus 250 euros, concordo com os termos, que também já li e devem ler, e depois investir. Muito bem, neste momento já está então aqui a reserva feita, vai ser feito depois, quando atingirem aqui os 100 mil euros, o meu investimento que vai durar 9 meses. Aproveito então aqui também para deixar uma última mensagem, aquela que talvez seja a mais importante. Nunca invistam simplesmente porque viram alguém a fazê-lo online, mesmo que essa pessoa seja eu. O objetivo aqui deste canal nunca foi dizer onde devem investir o dinheiro que vocês têm. O meu objetivo aqui era ajudar a compreender como é que funcionam de forma clara e concisa os vários instrumentos financeiros, para que cada pessoa depois possa tomar decisões mais informadas e mais adequadas àquilo que é a sua realidade. Partilhar o meu portfólio não é o mesmo que fazer uma recomendação de investimento, é apenas uma forma de ser transparente e mostrar também aqui parte da minha jornada pessoal de investimento. Cada investidor deve estudar, comparar alternativas, compreender os riscos envolvidos e decidir aquilo que faz sentido para a sua própria situação financeira. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, vou pedir então, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o canal. Quanto a mim, já sabem, vejo-vos no próximo vídeo.